Olá, pessoal, tudo bem? Alunos do oitavo ano A. Então, nós estamos dando essa aula aí, ó, uma sequência de atividade. E eu vou explicando nos slides, vocês vão acompanhando, pode ver várias vezes, certo? Isso é importante. Então, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre razão. E razão nada mais é do que uma fração, é de um número sobre o outro. E o significado de uma divisão. Então, quando a gente fala razão, a gente está comparando, né, um número pelo outro, e nesse momento você faz a divisão para ver essa razão desses dois elementos, certo? Então, vamos lá. Para a gente poder entender, né, o que vem a ser essa palavra em matemática, então nós vamos compreender o conceito de razão. Então, uma razão é... Então, tá aí, ó. Vamos ver o que é uma razão. Vamos fazer a leitura. É o que eu disse no começo. É uma comparação. Presta atenção nesse slide que eu destaquei essas palavras mesmo, que é o conceito. O que é razão em matemática? Então, é uma comparação entre dois números racionais, que são conjuntos, né, dos números inteiros, positivos e a fração, através de uma divisão. Isso chama-se razão. Então, quando a gente fala razão em matemática, você vai comparar dois números e vão representá-los através de uma divisão. Então, vamos ver ali, ó. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento e uma moto com 2 metros de comprimento. Então, vocês estão vendo que vocês vão comparar o comprimento de um pelo comprimento do outro. Então, para compararmos as medidas dos carros, basta dividir o comprimento de um deles pelo outro. Então, atenção na ordem das medidas que está pedindo. Isso é muito importante na razão. Qual é o número que se refere de um para o outro? Então, nesse exemplo, nós temos 4 está para 2. Você fazendo a divisão, resulta no 2. 4 divide por 2 é igual a 2. Portanto, o tamanho do carro da corrida é 2 vezes o tamanho da moto. Então, existe uma comparação de um pelo outro, através desses números. Então, a leitura e prestar atenção na ordem do número para representar a fração e assim fazer a divisão. Então, agora que vocês estão sabendo o conceito de razão na matemática, que é um número pelo outro fazendo a fração e sim a divisão em seguida, agora nós vamos fazer os exercícios para assim compreender o conceito de razão entre duas grandezas. Essa palavra grandezas em matemática quer dizer tudo aquilo que pode ser medido, que tem os valores aí para você comparar. Então, o exercício 1, vocês vão ler o item A, B, C, D, E, F, G, H, responder a razão entre esses números que estão aí, fazer a representação da razão de um pelo outro e assim a divisão. O que eu chamo a atenção é a ordem que o número está primeiro sobre o outro. Nesse outro exercício, exercício 2, vocês vão criar 4 razões equivalentes. A palavra equivalente representa números diferentes, porém tendo o mesmo valor, né? Então, por exemplo, 1/4. Se eu multiplicar o 1 vezes 2 e o 4 vezes 2, eu vou ter 2 sobre 8. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Então, vocês vão pegar essa fração 7 sobre 6 e vocês vão criar mais 4, multiplicando o mesmo número de cima pelo mesmo número de baixo. E aí você vai encontrar números diferentes, mas eles vão ter o mesmo valor. No terceiro, vocês vão analisar a leitura e presta atenção na imagem. Ela é importante, certo? Para vocês poderem responder a questão 3. Muito importante essa ordem, a leitura, fazer a representação em fração e assim encontrar essa comparação. Então, pessoal, essa aula sobre razão, a gente está fazendo assim para vocês já ir acostumando, fazendo essa leitura, né? Ficar atento nas atividades. Então, não deixam de fazer os exercícios que estão aí, pois assim vocês irão aprender. Vão poder tirar dúvidas da gente estar juntos na correção. Então, é muito importante a presença de vocês, né? De estarem nos dias das turmas. Então, eu conto com vocês, estamos fazendo aos poucos, para a gente poder ver aí como vai funcionar tudo isso, tá? Então, é muito importante assistir os slides,
prestar atenção, ver de novo, ver que é matemática, representação em razão, vão fazendo os exercícios, qualquer dúvida a gente vai tirar junto na presença. Então não deixam de fazer, porque às vezes deixam de fazer, vocês vão ver que não é difícil, estão entendendo e acertam. Então, dá mais uma lida, presta atenção na ordem, não é difícil, né? É um número pelo outro, é fração, que vocês já tiveram conteúdo aí nos 7º anos, e faz a conta, tá? Então, eu conto com vocês, até a próxima. Tchau!